E eu vim aqui então falar sobre padrões de desenvolvimento em camadas no Angular, né? Nosso tão amado framework Angular. Bom, então vocês já meio que iniciaram aí, né? Deram uma introdução, né, da, do que eu faço, né? Então, só reforçando, né? Meu nome é André Rosário, muito prazer. Deixei alguns links aí, né, do meu GitHub, meu Twitter. Então, ultimamente eu estou produzindo bastante conteúdo para a comunidade, né? Eu descobri que eu gosto muito, né, de compartilhar conteúdo. Então, eu estou deixando aí o link do meu blog no Medium, onde eu posto alguns artigos sobre Angular e outras tecnologias. E também tem o meu canal do YouTube, que eu já postei alguns cursos, né, inclusive um de Angular, né, para produzir uma Progressive Web App, né, produzindo PWAs, né, foi o meu início ali, né, para começar a produzir conteúdo aí para a comunidade. Bom, então é isso. Então, começando aí, eu vou falar um pouquinho então sobre essa arquitetura em camadas. Bom, então, antes, né, de explicar o que eu vou apresentar um pouquinho dos problemas que a gente vive no dia a dia. Eu imagino que muitos de vocês, né, desenvolvedores, já passaram por aquela situação, né, de pegar algum projeto no meio ali e ter muito problema, principalmente essa parte de manutenção. Porque é aquele código difícil, né, é aquele projeto que quanto mais você olha, quanto mais você tenta entender, você não consegue. Às vezes você tem uma task lá que você precisa fazer alguma melhoria ou alguma correção de um bug, e você perde muito mais tempo encontrando, né, tentando entender o que aquele código está tentando dizer, do que realmente codando, né? E isso normalmente acontece porque as pessoas não, como é que eu vou dizer, elas não, muitas delas, né, principalmente para quem está começando, não se importa muito com essa parte de arquitetura. E isso normalmente acontece que quando a gente está começando um projeto novo, tudo é muito simples, né? Falando ainda mais da parte do Angular, né? O Angular é um framework completo, né? Como todos vocês sabem, ele traz ali uma infinidade de recursos para a gente. Então, quando a gente começa um projeto, é tudo muito simples. Você vai implementando ali, né, as tasks, as telas, e em poucos dias, né, em poucas semanas, a gente já tem um projeto real, um projeto funcionando. Só que ao longo do tempo, conforme o projeto vai crescendo e você não, no começo, né, você não deu essa importância para a arquitetura, vai começando a ficar muito difícil, né, de dar manutenção nesse sistema, porque no começo é aquela coisa, principalmente igual a startups, né, você quer resultado rápido, você quer uma coisa ali logo. Então a gente faz ali, né, na maior parte do tempo muito rápido, né, sem se importar muito com essa parte de arquitetura. Então aí tem esse gráfico mais ou menos informando como que acontece, né? O começo do desenvolvimento, né, que é na linha vermelha, quando você não investe em arquitetura, é muito rápido. Mas aí o tempo vai passando, né, os meses vão passando, e uma task que você tem que fazer, né, uma melhoria, uma implementação, uma correção, leva um baita tempo, né? E isso é uma perda enorme, né? Perda de tempo, perda de dinheiro para a empresa. E quando você está investindo em arquitetura, logo no começo, as primeiras implementações, elas demoram um pouco mais, né? Porque você tem que pensar ali em todo o desenvolvimento, né? Em todas essas camadas. No começo você perde um pouco mais de tempo, mas no futuro você tem essa estabilidade, né? Então o gráfico ali com a linha azul mostra isso. Você começa, né, um pouco ali na mediana, mas você está sempre estável, né? Você está ali entregando novos recursos na sua aplicação, você diminui os bugs, né? A sua aplicação fica muito mais fácil de ser entendida, né? Porque você tem padrões, você sabe onde cada responsabilidade está ali. E eu sofri muito com isso no começo, né? E para parar de sofrer, eu fui atrás, né? Então, vamos investir um pouco em arquitetura de software, né? Para ver se eu consigo melhorar, né, essa sustentabilidade dos projetos, né? Conseguir deixar ele escalável. Então,
eu fui começando a estudar essa arquitetura sugerida no Angular, né, que é essa arquitetura em camadas, e já tô mais ou menos um pouco mais de um ano já firme nessa arquitetura, e assim, eu só vejo ganhos ali para o projeto, né, da nossa empresa lá no Cuca Fresca. A gente está conseguindo entregar muito mais rápido, né, os bugs diminuíram demais, e o pessoal ali, né, quanto mais desenvolvedores tem, você passa esses padrões para eles, e rapidamente todo mundo pega e consegue entender o que está acontecendo, né, então a gente teve esse começo um pouco mais complicado, né, para tentar implementar tudo isso, mas depois a gente teve um ganho muito grande em escalabilidade e para dar manutenção no software também. Então é isso que esse é o assunto da palestra, né, apresentar esse padrão de camadas que eu consegui fazer e realmente surtiu o resultado. Bom, e já dizia o Robert Martin, né, o Uncle Bob, o verdadeiro custo do software é sua manutenção. Ter uma arquitetura bem fundamentada ajuda a reduzir os custos de manutenção do sistema. Então é mais ou menos isso que esses padrões de arquitetura vêm oferecer. Bom, então, vou dar início então falando sobre essa arquitetura em camadas. Nesse padrão de arquitetura, a gente tem 3 camadas. Então, ali na ponta principal, a gente tem o core layer, né, que seria a camada principal. Então, normalmente, o que teria, né, nessa camada principal? A gente teria serviços assíncronos, que seria basicamente chamadas para API. Né? Então, você chama ali os recursos do HTTP module, do próprio Angular, e a responsabilidade seria só essa. E também isso acaba fazendo, né, deixando um pouquinho mais desacoplado o sistema. Outra parte também que pode estar no core layer, né, na camada principal, é o gerenciamento de estado, né, state management. Essa parte é um pouco mais complexa, mas é a parte que a gente manipula o estado da nossa aplicação, né, de forma reativa, graças ao RxJS, que o Angular traz muito bem para a gente. E além disso, a gente pode implementar outros serviços nessa camada principal, como por exemplo adapters, que a gente pode adaptar algum dado que veio do servidor e o Angular precisa moldar ele, né, para apresentar para o usuário. Então, toda essa regra de negócio ficaria nessa camada principal. Então, lá na outra ponta, a gente também tem a camada de apresentação, né, o presentation layer. E é nessa camada que vivem os nossos componentes, né, os componentes Angular que a gente está tão acostumado a implementar. E no meio dessa camada, a gente também, no meio dessa estrutura, a gente tem a camada de abstração, o abstraction layer, que é a partir dessa camada que ela vai fazer a ligação com os componentes até a camada principal. Então, essa camada do meio, ela vai servir como um intermediador, né? Então, a camada de apresentação, ela nunca vai conversar diretamente com a camada principal. Ela tem sempre que passar pela camada de abstração, né? Então, a camada de abstração, ela vai injetar tudo que ela precisa do core layer, né, da camada principal, e vai oferecer para os componentes, né, para a camada de apresentação. Então, os nossos componentes ficam muito mais desacoplados e assim eles se preocupam em fazer a regra dele, que é mostrar, né, a parte visual para o usuário. Bom, então agora que eu dei uma explicação bem rápida, né, dessas 3 camadas, eu vou um pouquinho mais a fundo em cada uma delas. Bom, então a primeira camada é a camada principal, e ela é responsável pela lógica principal da aplicação. Toda manipulação de dados e comunicação fora do mundo externo acontece aqui. Né? Então, resumidamente, é aqui que a gente implementa a nossa regra de negócio. Né? Então, por exemplo, a gente tem alguma regra de autenticação de usuário, né? A gente tem as regras que a gente vai conversar com o servidor, ou então uma conexão com um socket, por exemplo. Né? Então, toda essa parte mais externa, toda essa parte mais que envolve lógica, a gente deve colocar nessa camada principal, e sempre com base em serviços do Angular mesmo. Então, os principais aqui, né, que normalmente a gente costuma usar, são os API Services,
né, que eu já tinha comentado, que eles basicamente fazem chamadas para o servidor. E a gente tem os state services, né, que seria a parte do nosso gerenciamento de estado, que é tudo que é mutável, né, tudo que vai mudar para apresentar ali para a camada de apresentação. A gente pode ter os adapters também, né, como eu falei. Então, o resultado que veio da API não é exatamente o que o componente vai mostrar. Então, a gente pode implementar ali, né, um adapter para deixar ele da forma perfeita para o Angular consumir ele. E também outros demais casos de uso, né? Então, a gente tem ali um caso de uso complexo da aplicação, né? A gente cria um serviço e ele também vai viver ali na camada principal. Então, toda hora que a gente pensar nisso, né, regra de negócio, opa, né, então o cliente passou tal determinada tarefa, é assim que o meu sistema tem que se comportar. Então, você pode pensar em criar um serviço nessa camada principal com esse caso de uso, né, que foi pedido. Bom, então aí a gente tem um exemplo do API Service, né, que é dessa camada principal. Eu não sei se está dando para enxergar bem aí o código, mas aí então, vejam bem que ele é super simples, né? Ele tem que ter, a única regra seria fazer essa comunicação com o servidor. Né? Então, normalmente eu coloco o sufixo ali API no final, e no começo é o nome daquele modelo que a gente está manipulando, né? No caso, Cashflow Category. Então, normalmente nos APIs é que a gente vai injetar a forma que a gente vai conversar com o servidor. Aqui nesse caso, eu estou injetando o HTTP client do próprio Angular. E aí ele tem funções, né, bem simples, que vão fazer essa chamada para o servidor. Então, list, create, update e remove. Então, a responsabilidade dele termina aí. Só isso mesmo. Então, é simplesmente fazer essa chamada, né, fazer essa comunicação com o servidor. E outro serviço que a gente costuma fazer nessa camada principal é o nosso state. Quando a gente está lidando com state, a gente usa aquela parte do gerenciamento de estado. Então, se tem pessoas aí que trabalham com React, né, o pessoal está mais acostumado a usar o Redux, né, e mais essas bibliotecas de gerenciamento de estado. No Angular, a gente tem o NGRX, que acho que é a biblioteca mais famosa de gerenciamento de estado que tem no Angular, que ele deixa o nosso estado totalmente reativo. Mas nem sempre a gente precisa usar uma biblioteca externa para fazer esse gerenciamento. A gente pode usar diretamente, né, os recursos do RxJS. No caso, eu implemento os states com Behavior Subject, que esse cara é basicamente um observable que emite valores, né, vai emitindo valores, e ele requer um valor inicial. Então, ele se encaixa perfeitamente para você conseguir manipular o seu estado. Né? Então, nos projetos que eu trabalhei assim, eu nunca senti essa necessidade de instalar uma biblioteca externa. O próprio RxJS já me foi bastante útil, né? Então, a gente usa essa estratégia e vem dado muito certo. Então, aqui tem um exemplo, né, de como a gente implementa o state. Então, a gente cria ali um behavior subject, né, com o modelo que a gente quer. Então, por exemplo, uma listagem é um state. Então, por exemplo, o estado do usuário logado é um outro state. Sei lá, a gente pode também ter um estado de carregando, né? Está carregando os registros daquela lista. Então, seria um outro estado, né? O estado é tudo aquilo que está ali mudando e a gente deixa ele todo reativo para que depois os componentes possam se inscrever nele e ficar ouvindo essas mudanças. Então, esse é um exemplo básico aqui, né, do state. Então, a gente implementa o behavior subject e então a gente expõe um observable para as próximas camadas. Aqui no caso ali da segunda linha, que seria o cashflow categories. Então, eu só dou lá um cashflow categories .as observable. E aí eu já exponho esse observable para as outras camadas.
E uma outra coisa muito importante é que para acontecer essa mudança de estado, a gente tem que sempre chamar alguma função desse state, né? A gente nunca pode ir lá mudar o estado, por exemplo, direto no componente, né? Isso deixa o sistema muito mais complicado. A gente nunca sabe onde está realmente acontecendo essas mudanças, né? Isso dá margem a muitos erros, a muitos bugs na aplicação. Então, para acontecer essa mudança de estado, a gente tem que sempre chamar uma função do nosso serviço de state. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho um CRUD básico, né, um add, um update, um remove, né, bem básico, que sempre no final eu dou um ponto next, né, que é a função para eu emitir um novo valor para o meu observable. Então, vou adicionar um novo registro, então ele vai dar um ponto next aqui, e como a gente tem um observable aqui, que a gente vai expor ele, automaticamente ele já vai emitir os valores novos. Então ali eu estou usando sempre essa estratégia de ser imutável, né? Você trocou o valor do seu estado, então você tem que emitir sempre um novo valor. Bom, então vamos agora para a camada de abstração. Ela é responsável por separar a camada de apresentação da camada principal, né? Como eu falei, ela é o intermediador ali entre as camadas. Então, ela expõe os fluxos de estado, né, o state, que foi aquele observable que a gente expôs ali no state, para os componentes. E ele também mostra o que os componentes podem ver e fazer no sistema, que no caso são aquelas funções de incluir, alterar, excluir, entre outras. Então, sempre tem esse fluxo. O componente nunca vai chamar o state, por exemplo, ele sempre vai chamar uma função da camada de abstração, a camada de abstração vai chamar ali a camada principal, a camada principal vai ser alterada, e como a gente está usando observables, automaticamente, quando esse estado for alterado, né, o state vai ouvir ali na camada de abstração e vai mandar para o componente. Então é sempre esse fluxo, né? Começa ali para o componente, manda para a camada de abstração, né? A camada de abstração faz o que precisa e automaticamente o state vai ser atualizado sempre ali para o componente. Então sempre a gente tem uma previsibilidade muito maior quando a gente está usando esse esquema, porque a gente sabe tudo que está acontecendo ali, né? A gente sabe qual que é o fluxo dele, né? Nunca tem algum lugar ali que está acontecendo alguma coisa diferente, porque a gente sabe que todo o estado está passando por esse fluxo. E para implementar essa camada de abstração, a gente também usa serviços, e normalmente eu costumo colocar o sufixo facade, né? Facade é um padrão de projeto muito utilizado aí, né? Não só no Angular, mas no back-end, no front-end, né? É um padrão de projeto bastante conhecido, né? Que tem exatamente essa responsabilidade. Então aqui a gente tem um exemplo desse serviço do facade, né, que seria a camada de abstração. Então, vocês podem ver ali que no construtor a gente está injetando todos os serviços da camada principal. Então ali eu estou injetando a API e estou injetando o state. E além disso, eu criei uma variável que vai receber a referência do meu state, o cashflow categories. Então, essa variável ela é pública e aí o componente vai conseguir enxergar esse meu estado. Então, o componente não vai acessar via state, ele vai acessar via facade, né, via a camada de abstração. Então, vamos ver como que funciona esses métodos, né? Então, como, por exemplo, o método load. Então, o que ele faz? Ele vai lá, chama a API, né, api.list, e aí, quando a gente receber esse valor, a gente pega esse valor, né, como do callback, e manda para o state. Então, toda essa operação é toda feita no facade, né? Ela tem para fazer essa conexão, injeta todos os serviços da camada principal, né, faz o que tem que fazer, e aí o componente já vai estar pronto para se inscrever, né, nessas mudanças. E ali a gente tem um exemplo do remove também, né, a mesma coisa. Chamo this.api, dou subscribe, e aí
no meu callback, eu faço o que eu tenho que fazer. Ou eu atualizo o status, o estado, ou eu dou uma mensagem de erro ali. E outra coisa muito legal que a gente, quando a gente está implementando esse tipo de arquitetura, é que a gente pode escolher entre atualizações otimistas e atualizações pessimistas. Então aqui eu trouxe um exemplo da atualização otimista. O que seria isso? Esse tipo de atualização é muito legal quando você não tem você está, por exemplo, num 3G, né, uma internet que não é muito boa. Com essa implementação, né, atualização otimista, então eu peguei aqui o exemplo do método add, né, o método que vai criar. O que eu faço? Eu primeiro chamo o meu state, eu vou atualizar o meu state, né, então eu chamo this.state.create, e automaticamente o meu componente já vai mostrar ali o meu registro que acabou de ser criado, né, então dá aquela sensação que está tudo muito rápido, né, mas na verdade a gente ainda não fez uma chamada para o servidor, mas o usuário já tem uma resposta imediata ali. Então só depois é que eu vou chamar a minha API. Então ali eu vou lá e chamo o meu this.api.create. E aí, pelo callback, eu sei qual que vai ser a minha próxima etapa. Se deu tudo certo, o que eu tenho que fazer? Então ali no callback de sucesso, temos o ID gerado pelo servidor, então a gente só precisa atualizar esse estado que a gente criou anteriormente com esse novo ID. Então eu dou um update. Agora, caso dê erro, né, então no callback de erro, então a gente precisa reverter essa mudança de estado. Então a gente precisa remover, né, esse state que a gente tinha criado anteriormente, né, e dar alguma mensagem de erro para o usuário. Então é assim que funciona a atualização otimista. Primeiro a gente atualiza o estado e depois a gente chama a API. E a gente também tem a atualização pessimista. Já a pessimista é basicamente o contrário, né? Então, primeiro a gente chama a API e depois a gente atualiza o estado. Então, quando a gente está usando a atualização pessimista, normalmente a gente precisa de um estado de um load, né? A gente precisa mostrar para o usuário que aquela operação está sendo feita. Então, nesses casos, a gente precisa ter um state de loading. Então, aqui eu tenho esse exemplo do update, que aí, então, primeiro eu vou lá, dou um set loading, né, passo como true, então, aí o usuário vai ver, né, um carregando, um aguarde, né, alguma coisa assim, e aí sim, eu chamo o meu update. E aí, então, eu dou o subscribe nele, e aí, com base nisso, eu faço o que eu preciso. Então, se deu tudo certo, eu vou lá e atualizo o meu estado. Se deu algum erro, eu só preciso dar uma mensagem, né, que no caso eu dei um console log, e por fim, né, quando completar tudo, eu dou um set load false. Então, cada uma das duas atualizações tem ali a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, por fim, vamos para a camada de apresentação, a Presentation Layer, que aqui basicamente é o lugar onde todos os nossos componentes Angular vivem. Então, as responsabilidades, né, dessa camada são bem definidas. Elas basicamente precisam apresentar a UI para o usuário, né, a User Interface, e delegar as ações, né, do usuário. Então, tudo que o usuário ali está manipulando, né, na sua aplicação, o componente só precisa chamar, né, ele vai delegar essa ação para o facade, né, o facade vai fazer o que deve e retornar para o componente. Né, não é responsabilidade do componente saber, por exemplo, né, qual que é o tipo de atualização, não é responsabilidade do componente saber qual que é a nossa rota que a gente está chamando para o servidor, não é? E todas essas manipulações de regra de negócio, não é lá no componente que deveria estar essas regras, né? A gente só precisa delegar essas ações para as camadas acima, né? Então a responsabilidade do componente é basicamente apresentar visualmente, né, toda a interface para o usuário e delegar as ações dele. E aqui nessa camada de apresentação, a gente também tem o padrão de Smart e Dumb Components, né, que seriam os componentes inteligentes e os componentes burros, entre aspas. Né, seria mais ou menos um padrão de componentes pais, que seriam os inteligentes, e os componentes filhos, que seriam os burros, que não têm basicamente lógica nenhuma. Aí nos próximos exemplos eu vou
eu vou dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre esse padrão. Bom, então aqui tem um exemplo, né, de como a gente pode utilizar os nossos componentes. Então vejam que ele fica extremamente simples. No componente, a gente basicamente vai injetar aquele nosso facade, né, da camada de abstração, e todas as ações que ele precisar, ele só vai chamando o facade. Então, vou começar ali no ngOnInit, vou começar para listar os meus registros. Então, chamo this.facade.load e acabou. Ele não precisa saber de mais nada. Quero adicionar um novo registro? Chamo lá facade.create, acabou. Quero atualizar? Também, mesma coisa. Chamo facade.update e acabou. Então, vejam como fica bem mais enxuto o nosso componente. Aí a gente pode se importar mais com essas regras de visualização mesmo, né? A regra de negócio não deve aparecer aqui. A gente só tem essas abstrações que o facade nos oferece. Então, aí é um exemplo de como fica o nosso componente no HTML. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou percorrendo o meu state com base no que veio do facade. Né? Então, aqui eu dei um ngFor. Então, eu dei lá, let category of facade.cashflow categories pipe async, né? Então, muito importante, com o pipe async, a gente se inscreve automaticamente naquele observable diretamente no nosso template, né? Então, a gente não precisa se preocupar em se desinscrever daquele observable. Então, para cada registro, eu vou renderizando um dos meus componentes, né? E passo os meus inputs e os meus outputs. Então, esse componente aqui, que eu estou mostrando agora, é um exemplo de um componente inteligente. Por que eu digo componente inteligente? Seria porque ele tem essa visão do que ele deve fazer. Então, ele injeta serviços. Então, às vezes, você também precisa injetar algum outro tipo de serviço no componente. Então, essas mínimas regras, elas devem estar normalmente nos componentes pais, né? Aquele componente que normalmente é um componente roteável, né? Aquele componente da árvore ali principal. Né? Então, normalmente ele vai injetar o facade, né? Ele vai enxergar, né, quais são esses states, ele vai enxergar quais são essas funções que ele vai delegar para as próximas camadas. E então, o app category, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, né, esse app category, ele é como se fosse um componente burro, né? Ele não tem basicamente regra nenhuma. A ideia dele é simplesmente receber inputs e emitir outputs, né? Então aqui nesse exemplo ele recebe um input, né, que seria a categoria, e emite dois outputs, o update e o remove. Basicamente só isso. Então vamos ver um exemplo do que seria esse componente burro, né, um dumb component. Então seria mais ou menos super simples, dessa forma. Normalmente esses dumb components a gente nem implementa funções ali dentro, né? Então aqui você tem um input e você tem dois outputs. Então eles ficam extremamente simples, eles servem só para fazer essa ligação mesmo, né? E isso é bom porque deixa os componentes totalmente reutilizáveis, né? A gente consegue utilizar ele em várias partes do nosso sistema, né? Então dá uma boa desacoplada também ali na nossa aplicação. E veja que aqui no @component, né, onde a gente coloca qual que é o seletor, qual que é o style, a gente pode colocar também o change detection como on push. Eu não sei se vocês conhecem essa estratégia do Angular, que é uma estratégia de encontrar as detecções, né? Então, você mudou alguma coisa, então ele não fica atualizando a todo momento, a cada interação, ele só vai atualizar o componente se ele vê que algum input, por exemplo, mudou. Com isso a gente ganha um pouco de performance também na aplicação. Né? E aplicando esse padrão de componentes inteligentes e componentes burros, né, a gente pode também, sem medo, adotar essa estratégia aqui do on-push, que a gente acaba ganhando um pouco de performance. Bom, não sei se... acho que ainda está tranquilo. Bom, então, essas foram as 3 camadas, né, que eu queria apresentar. Então, só recapitulando, né, dando um resumo. Então, aqui a gente tem um fluxo geral de como funciona
todo esse fluxo, né, vamos assim dizer. Então aqui na camada de apresentação, né, a gente começa por aqui. Então aqui a gente vai ter os nossos componentes inteligentes, né, que eles vão injetar no nosso facade. Normalmente a gente pode colocar o nome de container, né, pode usar esse padrão, né, mas também não é nada obrigatório. E os componentes filhos, né, que seriam os componentes burros, entre aspas, a gente coloca como component, né, mesmo que ele só vai receber esses inputs e emitir os outputs. Então, o componente, ele emite alguma ação, né, ele delega alguma ação para o facade, né, então aqui, por exemplo, ele chamou add category, então o facade vai receber, né, essa ação e vai conversar com a camada principal. Qual das duas que ele vai chamar primeiro vai depender do tipo de atualização que você escolheu. Lembra da atualização otimista e a pessimista? Então, se você escolheu primeiro a atualização otimista, então primeiro ele vai chamar o estado, né, e depois ele chama a API. E aí, ele, com o estado atualizado, ele passa o novo estado aqui, né, como observable para o facade, e o facade já vai passar para o componente. E aí, se a gente escolher atualização pessimista, então é o contrário, né? Então a gente primeiro chama a API, depois do callback, a gente vai lá, atualiza o estado e também passa esse fluxo, né? O facade vai receber esse observable e vai emitir para o componente. Então, dessa forma, a gente tem um fluxo bem definido, né? A gente sabe sempre por onde que está passando cada atualização da nossa aplicação. Então a coisa fica muito mais simples quando você tem uma arquitetura dessa, né? O seu sistema fica muito mais previsível. E tendo essa arquitetura, né, a gente tem a chamada única fonte da verdade. A gente sempre sabe onde que está o nosso estado, a gente sempre sabe o que está acontecendo ali, né? Então não é o componente que vai alterar um estado. Então, putz, né? Você está ali no meio da aplicação e deu algum bug. Putz, eu não faço ideia de onde que veio isso, né? Eu não sei se veio desse componente, se veio desse outro, se veio desse outro. Com essa arquitetura, a gente tem toda essa previsibilidade. A gente sabe que se ocorrer algum bug, né, ou se precisar, né, dar alguma manutenção, a gente sabe qual que é esse fluxo. Ah, então aconteceu esse problema, então a gente sabe que alguma coisa, o componente passou para o facade, e o facade chamou a camada principal, e depois passou aqui para os componentes. Então, é aquilo que eu falei, né, do começo da palestra, né? No início, quando você está planejando, né, esse tipo de arquitetura, no começo é um pouquinho complicado mesmo, né, para você pegar todos esses conceitos, né, colocar na cabeça, que normalmente quando a gente está fazendo uma aplicação Angular, a gente tem os componentes e tem alguns serviços, né, chamando externamente. Basicamente é isso. Agora, com esse tipo de arquitetura, não, né, a gente tem 3 camadas ali, e cada uma delas tem responsabilidades bem definidas, né? Então a gente tem que saber bem o que cada uma delas está fazendo, né? Para a gente não começar a fazer aquele sistema, né? Aquele sistema já desorganizado, né? Então no começo a gente perde um pouquinho de tempo, né? Fazendo essa arquitetura, mas com o tempo a gente só tem a ganhar, né? Porque o nosso sistema fica muito mais previsível, né? Fica um sistema muito mais escalável, né? A gente tem essa escalabilidade maior. Bom, então a gente falou, né, sobre todas essas camadas, e normalmente cada uma de todo esse fluxo, né, as 3 camadas de apresentação, a camada de abstração e a camada principal, a gente pode subdividir elas em cada módulo da nossa aplicação, né? Então, por exemplo, a gente tem o setting module, então nesse módulo a gente implementa toda essa estrutura. Então a gente teve que implementar um outro módulo, né, sei lá, um outro tipo de listagem, um outro recurso da aplicação. Então a gente vai ter um outro módulo que vai ter também toda essa mesma estrutura, né, de components, vai ter o facade, vai ter o state, vai ter o API, né, vai ter toda essa mesma estrutura. Então é uma estrutura por módulo, né, que normalmente a gente costuma fazer. E normalmente esse é claro que não é obrigatório seguir essas regras, né, mas essa é só uma sugestão de como a gente pode organizar os módulos, né, da nossa aplicação Angular.
Então a gente tem aqui, por exemplo, o Settings Module. Então a gente tem ali no final o último arquivo, o módulo, né, a gente tem o arquivo de rotas, e aí a gente tem as nossas pastas ali para cada uma dessas camadas, né? Então a gente tem uma pasta API, né, que vai ter só os serviços de API, a gente tem a pasta State, que vai ter só os serviços de state, né? E a gente também tem a pasta Containers. A Containers vai conter só os nossos componentes inteligentes, né? Vão ser aqueles componentes que vão se comunicar com o Facade. Então eu acho bastante interessante a gente dividir, né, uma pasta só para os containers, né, os componentes inteligentes, e uma pasta components mesmo, né, que seriam os componentes burros que só devem receber inputs e emitir outputs, né? Então aí fica ainda mais fácil da gente entender quais são aqueles componentes mais reutilizáveis, né, e quais são aqueles componentes principais ali, né, que normalmente é o componente que vai ter a rota, né, que a gente vai chamar uma rota da aplicação e vai ser aquele container que a gente vai ter. Então, se a gente separa, né, uma pasta para os containers e uma pasta para os components, né, isso também ajuda a gente a entender melhor o sistema. E a gente pode ter outras pastas, né, gerais, né, como os modelos da aplicação, as guardas de rota, resolvers, e também o facade, né? O facade eu gosto de deixar ele ali na raiz do módulo mesmo, né? Porque é ele que vai se comunicar com todas essas outras camadas, né? Ele é que fica ali no meio, então eu acho interessante colocar ele ali na raiz, né? Porque é ele que vai fazer toda essa conexão, né? De pegar a camada principal, né? Conversar com ela e expor para o componente e vice-versa, né? O componente conversar com a camada de abstração, né? Para ele conversar com a camada principal. Bom, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aí todo mundo que assistiu, né? E aí eu vou deixar 3 links aí básicos. Eu tenho um artigo oficial onde eu me baseei toda essa arquitetura, né, que é do Angular Academy. Então eu gostaria de agradecer muito, né, o pessoal do Angular Academy, né, que eles que passaram, né, como sugestão essa arquitetura, né. Então aí eu acabei traduzindo esse artigo, né, aqui para a comunidade brasileira, né, para poder mostrar, né, para mais pessoas poderem conhecer esse tipo de arquitetura. E eu também tenho um repositório de exemplo no GitHub, né, onde eu aplico todas essas práticas num projetinho bem básico ali, né, para quem gostou, né, ou quiser implementar essa arquitetura aí num novo projeto, pode pegar esse repositório de exemplo, né. Então depois eu não sei se eu posso deixar aí o link dos slides, né, ou o link do meu GitHub lá tem um repositório com toda essa implementação. É bastante coisa, mas é algo que vale a pena, né, algo que dá uma escalabilidade muito maior para o seu sistema. Bom, pessoal, então acho que é isso.